Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E se você é um dos que estava querendo a parte 2, não precisa mais se preocupar, pois ela já está na mão. Uhul! Mas antes da gente começar, eu venho aqui fazer um pedido. Eu tenho uma amiga que está precisando fazer uma cirurgia, e para ela essa cirurgia é bastante cara. Que o pessoal que me acompanha e gosta do meu conteúdo, que dê aquela ajuda para ela. Não precisa ser muito, pois o que você conseguir doar vai ajudar bastante ela. Mas se você não puder doar nesse momento, dá aquele like, comenta e compartilha esse vídeo para que possa chegar até mais pessoas. Então, sem muita enrolação, galera, simbora pro vídeo. Vamos nessa! E tá lá, o nosso pescotapa sorrindo e falando que as coisas mundanas voltam para as coisas mundanas e os lixos voltam para o lixo. Então ele fala para as almas retornarem. A garota, ela já toma um susto, pois o círculo mágico está fora de controle e ela se pergunta o que está acontecendo. Mas que porra é essa? Nesse momento, todos os fantasmas estão indo para o nosso prota. Olha esse maluco sorrindo. E assim, quando eles entram no corpo do prota, o prota começa a absorver cada um. E ele evolui para o nível 7, nível 8 e nível 9. E o doidão tá embriagado de poder, pois o maluco já tá começando a ficar brabo. Passa alguns minutos e a magia acaba. Mas tem uma coisa, quanto mais nível o prota quebra, como ele tá fazendo agora, maiores serão as recompensas. E com isso, um pico de poder começa a sair do nosso garoto. E depois que acaba isso, esse maluco tem seu nível de força aumentado. E dessa vez, quando ele ultrapassou para o próximo nível, comparado da última vez, a quantidade de poder ela foi maior. E a energia que está nos pontos de acupuntura também está maior. E ela tá 3 vezes maior do que da última vez. E o garoto, ele tá feliz com isso, pois era isso que ele estava querendo. Assim, amanhece novamente e ele tá felizão da vida. E agora que ele ultrapassou, ele precisa aprender artes marciais. Mas nesse momento, a sua galera chega e chama pelo seu nome. A garota pergunta onde ele estava e como que o arranjo ele saiu do controle. E o prota só responde ela. Fala que provavelmente, como o poder dela é pequeno, o arranjo ele se tornou falho. E foi por isso que ele ficou fora de controle. E respondendo onde ele estava, ele foi ver se os figurantes eles iam sair vivos ou não. Mas felizmente, ninguém escapou. E nesse momento, o caboclo ele tá com a cara fechada e vai na direção do prota. Assim os dois se encaram e a tensão fica no ar. Mas o maluco ele se ajoelha e pede desculpa para o prota, pois mais cedo ele usou a maldição quando o prota falou que traiu os malucos e fala que não sabia que ele estava preparando algo. Assim ele pede desculpa e fala que se o prota quiser bater nele, ele pode. E se ele quiser a cabeça desse doido, ele vai dar de bom grado. E ao ouvir isso, deixa o prota sem reação e a menina também. E o prota vendo esse maluco, percebe que ele é leal e lembra do seu antigo discípulo e fala que se o maluco tivesse a mesma lealdade que esse doido, ele não estaria nessa situação. Então o prota se aproxima do caboclo e fala que ele é apenas um servo e o doidão é um guarda da família Lu e fala que ele não ousaria tirar a vida dele. Aí ele solta aquele migué, falando que dessa vez eles só derrotaram o segurante por causa da ajuda da senhorita. O caboclo ele fica bastante feliz e pergunta se isso é verdade. E a menina fica sem reação, pois não estava esperando por isso. E para não ficar no silêncio, ela responde que sim. Aí o maluco já fica todo alegre e fala que Deus abençoa a família Lu. E agora eles também têm o poder do prota. E ele fica gritando para o alto, parecendo um idiota. E fala que o renascimento da família Lu está próximo. E agora que não há nem problema, o prota pergunta qual será o próximo passo. O caboclo responde que inicialmente eles estavam planejando proteger a senhorita até eles chegarem na família Caim. E fala que o nosso garoto deve saber, já que o filho do líder da família Caim vai se casar com a senhorita. Aí o nosso maluco pensa e tenta se lembrar dessa família. Ele lembra que a família Caim fica na cidade Feng. E essa família Caim foi a maior família da cidade Feng. E se eles conseguirem casar a senhorita da família Lu com o herdeiro da família Caim, talvez a magia do coração dele desapareça. E assim ele vai ficar livre. E o nosso prota já dá aquele sorrisão, porque ele não quer ser gado de ninguém. Então, como está decidido, o prota fala: vamos para a cidade da família Caim. E dessa forma, eles vão para lá. Mas o prota ele fala que ele vai voltar, pois essa montanha vai ser a nova casa dele. E longe dali, em uma caverna, tem um maluco ajoelhado diante de um trono. E o maluco que tá sentado nesse trono, ele pergunta se o figurante de azulzinho, ele teve sucesso. Mas o maluco que retornou e que tá ajoelhado, fala que o figurante azulzinho, ele falhou. E agora os malucos estão vindo para a cidade Feng. E o doidão sorri e manda esse maluquinho ficar vigiando eles. E como ele é apenas um escravo, ele sai correndo desse lugar para vigiar o nosso maluco. Então esse doido se levanta da sua cadeira e vai na
na direção de algo. Assim ele empurra o pano para o lado e chama pelo seu mestre. E deitado em uma cama, quase capotando, está seu mestre. E o maluco fala para ele que ele pode ter certeza que o seu amigo está esperando no outro lado. E após ele conseguir o que ele quer, ele vai mandar seu mestre para junto de seus irmãos. E assim eles vão se reencontrar. E olha a cara desse velhote. E o doidão começa a sorrir do nada. Então no dia seguinte, a nossa galera chegou na cidade Feng e não ocorreu nenhum problema. O pessoal tá feliz. Eles estão alegres demais. E o nosso Prota tá lá atrás. Ele não tá muito alegre. O caboclo ele fala com o Prota e diz que lembrou que ele nunca veio para essa cidade. E pergunta para ele o que ele tá achando dela. E o Prota tá com essa cara de peixe morto, pois não é tão diferente de uma pequena vila. Assim ele pergunta para todos se eles estão indo diretamente para a família Caim. A garota fala que eles não podem ir diretamente para lá e diz que ela e seu irmão vão encontrar eles primeiro. Eles vão vir buscar eles. O caboclo tá achando isso estranho e o Prota tá com essa cara de peixe morto, pois tá achando isso preocupante. Eu estou sentindo uma treta! O caboclo fala para o Prota, se eles forem diretamente para lá, a família vai criticar e falar que eles são grosseiros. Então ele diz que eles podem ir na hospedaria primeiro e lá descansar um pouco. E como não tem muito o que fazer, o Prota fala que tudo bem, que eles podem ir primeiro e que eles vão esperar nesse lugar. Mas primeiro ele vai querer dar um passeio pela cidade. O pirralho já começa a implicar com o Prota, chama ele de escravo e fala que ele tá nessa cidade graças à irmã dele. Chato pra caralho! Então ele vira e manda o nosso Prota esperar. E fala que se o futuro cunhado dele vier, o Prota vai estar lascado, pois vai ter que respeitar esse pirralho. E se ele não for educado, o pirralho vai educar ele. Eita porra! Mas o nosso garoto não vai deixar isso barato. Então ele vira e dá um chute no garoto. E manda ele esperar seu cunhado vir sozinho, porque ele vai até esse moleque agora. E o chute foi longo, que ele foi bater lá perto da irmã dele. A garota pergunta por que ele tá agindo como uma criança. O caboclo ele não tá entendendo nada e fica preocupado. O Prota só fala que o irmão dela começou. Então ele fala para ela esperar até ela se acalmar. Então ele diz para ela, se ela não gostou desse jeito dele, é só ela se livrar dele. Simples assim. Caralho, cuzão! E olha a cara dessa garota ao ouvir isso. Passando alguns minutos, o caboclo tá seguindo nosso Prota. Então ele pergunta por que ele chutou o pirralho. Mas nosso garoto só manda ele calar a boca. Então o Prota escuta algo. E é uma pessoa falando sobre uma Jade. E ela tá dizendo que a Jade é falsa. E o comerciante tá irritado e pergunta como é que ela sabe que isso é falso. Ele fala que isso é uma Jade pura e que precisa de muito esforço para conseguir uma. E o maluco tá gritando e fala para a mulher que talvez ela não conheça sobre Jade. Ela confirma e fala que não sabe muito sobre a Jade, mas ela diz que já viu uma Jade de verdade e sabe que a que ele tá vendendo, ela é falsa. O maluco ele começa a sorrir e fala que ela só viu a Jade uma vez e pergunta como ela tem coragem de dizer que a que ele tá vendendo é falsa. E ele chama a multidão ao redor para que todos vejam o que essa mulher tá falando e ainda chama ela de imbecil. E com um sorriso calmo, a mulher fala que tem essa habilidade, que sabe reconhecer uma Jade verdadeira ou falsa. O maluco se irrita e manda ela embora desse local e fala para ela não perturbar os negócios dele. E enquanto os dois estão discutindo, uma voz lá no fundo fala que a Jade é falsa. E os dois não entendem bosta nenhuma. E a pessoa que falou é o nosso garoto. E ele diz que tem uma maneira de saber se a Jade é falsa ou não. E ele pode provar. Caralho, o maluco é brabo. Nesse momento, dois malucos se aproximam. E o nosso garoto fala que essa senhora está falando a verdade. E como dito antes, ele pode provar. O doidão fica gritando com ele e pergunta de onde de acho ele saiu. E por que ele tá dizendo que essa Jade é falsa. E como é que ele pode provar que ela é falsa. O maluco continua gritando com o nosso Prota e diz que o que ele tá falando é sem sentido, pois todas as Jade dele são verdadeiras. Ao Prota, com toda a calma que ele tem, ele responde: se o maluco não acredita nele, então por que ele não prova que essa Jade não é falsa? Aí todo mundo se reúne nesse local, pois a multidão também quer saber se é falsa ou não, e na mesa tem um líquido onde pode se encontrar em qualquer lugar. Ele é feito com enxofre e alguns sedimentos, e fala que se colocar a Jade dentro dele, logo logo eles vão descobrir se ela é falsa ou não. E o maluco, ele entrega a pedra para ele, pois não tá acreditando nisso. E o Prota só joga essa pedra dentro dessa água. E à medida que ela vai afundando, a cor dela vai começando a mudar. O velhote pergunta o que diacho está acontecendo. O caboclo e a senhora ficam surpresos e a bacia ela ficou vermelha. E para causar discórdia, o Prota ele fala para ninguém ficar surpreso. E ele diz que esse pedaço de Jade ela é falsa. E a cor dela vai começando a desaparecer quando colocado dentro dessa água. E ele pega essa pedra e mostra para todo mundo e fala que o velhote tem que admitir
admitir que a pedra é falsa. O maluco ele fica com raiva, fica xingando. E a senhora, ela fala que a Jade é falsa e ela só vale 3 pedras espirituais. Só que nesse momento, alguém acerta uma pedra na cabeça desse velho. E o maluco já se vira zangado e pergunta quem foi que jogou essa pedra nele. Mas quando ele olha direito, tem uma multidão enfurecida mandando devolver o dinheiro, pois esse maluco vendeu uma Jade falsa para todo mundo. Que merda, hein? Sabia não? E eles estão irritados. Aí a única solução do maluco é correr. Mas não dá, porque a multidão pega ele. E ele fica xingando nosso prota. Pois se não fosse por ele, o negócio dele não teria sido arruinado. A senhora fala com o prota e diz que ele é muito bom. Ela fala que só sabia que aquela Jade não era verdadeira. Mas ela não tinha como provar. E o prota diz que ele sabia, pois já tinha experiência com isso. E ele pergunta para ela se ela queria comprar aquela pedra antes. Pois o preço dela era 3 pedras espirituais. A mulher com esse sorriso, ela fala que não queria comprar nada. Só queria falar para todo mundo que a pedra era falsa. Traduzindo, ela queria causar discórdia. Então, os dois só vê ela saindo desse local. E o caboclo, ele fala que essa mulher é estranha. E o prota só concorda. Mas em pensamento ele fala que os olhos dessa mulher são bastante venenosos. E por sorte, ele também tem experiência com isso. Então o prota nesse momento pede para o caboclo entregar as 10 pedras espirituais que ele tem. Pois tem algo que ele precisa fazer. E o maluco ele não entende. Mas o prota não desiste. E ele sai desse lugar com essas pedras. Passando alguns minutos, longe daquele local, o prota tá andando sozinho. E nesse momento, ele vê aquele velhote. E o maluco ele tá com raiva. Mas o prota ele estava procurando ele. O velhote não entende e pergunta por que estava procurando ele. E pergunta para o prota se ele não tem medo. Mas o nosso garoto fala que ele está nesse lugar porque ele quer fazer negócios. Ele quer ver aquela Jade que ele estava tentando vender antes. E pergunta se 10 pedras espirituais é o suficiente. E o velhote fica surpreso, pois era esse valor que ele estava vendendo. Então o velhote fala que ele sabe que essa pedra é falsa e pergunta por que ele quer gastar 10 pedras espirituais com ela. Ele também lembra que aquela senhora disse que só valia 3 pedras espirituais e o prota responde que mesmo ela sendo falsa, a pedra vai ser útil para ele. Ele diz que nas mãos dele, talvez ele consiga um preço maior por ela. Olha a cara de trambiqueiro. E o velhote nesse momento entende a razão dele estar querendo comprar essa pedra, mas ele está irritado e fala para o nosso garoto o tanto de prejuízo que ele teve nessa manhã e diz que 10 pedras espirituais ainda é pouco. Então o prota pergunta quantas ele quer e o velhote sorrindo fala que ele quer a vida do nosso garoto. E nesse momento, umas pessoas escondidas aparecem e elas estão armadas. E o prota só olha essa bagunça. Ele fala que ele quer fazer negócio e não brigar. Mas o velhote grita que isso é um absurdo. E que foi o prota que destruiu o negócio dele. E que agora ele precisa pagar por isso. E que ele deve morrer. Já avisei que vai dar merda isso. Então, como a oferta que o prota fez foi negada, a galera começa a ir na direção dele para tentar capotá-lo. E o velhote está gritando de felicidade. Mas de repente, ele é paralisado. E a galera que foi pra cima do prota também para. Assim eles deixam suas espadas caírem, o prota se aproxima do maluco e o doidão já tá com o olho vermelho. E o prota fala que esse doido não está qualificado para matá-lo. Porra! E ele diz para essa galera que eles estão olhando para a morte. E assim, suas almas são separadas do corpo. Todo mundo morreu! E o prota vai saindo desse local calmamente, e o maluco fica lá jogado no chão. Passando alguns minutos lá na pousada, o prota pede para o caboclo ficar de olho na porta e não deixar ninguém entrar. E como o maluco tá devendo a ele, ele diz sem problema. Então o prota se tranca no seu quarto e assim ele olha para a pedra, pois agora ele vai ter que fazer algo. Então ele começa a inspecionar essa pedra e ela começa a irradiar um poder. E era isso que o nosso garoto estava procurando. Os olhos dele não enganaram ele. E essa pedra, ela é uma Fire Blood. E olha o olho do nosso prota regalado. Ela é uma pedra rara que acumula vários tipos de sangue e ela vai absorver energia. Ela também absorve a essência do sol e a essência da lua. E depois de milhares de anos, essa pedra é formada. E essa pedra é um objetivo precioso para um cultivador mágico e ela é muito rara. E de acordo com aquele livro, essa Fire Blood, ela pode criar um Baby Blood. E quando o Baby Blood ele nasce, ele é capaz de matar várias pessoas. O Baby Blood ele também pode cultivar sangue santo e mesmo um cultivador do nível imperador não ousa provocar ele. E a Terra Santa não vai ser nada. Assim ele corta seu braço para alimentar essa pedra e as gotas de sangue começam a cair em cima dela. E o prota nesse momento tá se achando sortudo, pois achou essa pedra no início da sua cultivação. Mas o prota tá lá, sofrendo bastante, pois se alguém quiser praticar o Blood Baby, ele primeiro deve usar seu sangue fresco até que seu espírito seja igual a de um mago. E só assim ele vai poder sentir o coração do Baby Blood. Mas isso tá cansando o prota bastante, pois essa pedra já consumiu bastante
bastante de seu sangue. Até o Prota percebe que ele não tá nada bem, pois nesse momento ele tá começando a ficar tonto. Mas ele sabe que só tem essa chance, e ele vai dar seu melhor para poder criar esse Baby Blood. E agora, não é hora dele desistir, pois ele não vai ter outra chance. Pois depois que ele começou, a sua única escolha é terminar. Mas nesse momento, o Prota ele se quebra, e ele começa a soltar umas gorfadas de sangue, e percebe que ele não tá nada bem. E ele sabe que se ele continuar, vai botar a vida dele em perigo. Só que nesse momento, a visão do nosso garoto, ela começa a ficar embaçada. Só que então ele se lembra de quando ele foi traído. E nesse dia, os 7 imperadores mandou ele entregar o livro e os segredos que estavam ocultos nele. E ele lembra daquele engomadinho, que falou que o livro era uma relíquia sagrada do seu antigo imperador mágico. Mas o Prota sabe que esses caras, eles são os canalhas, e que só pensam neles mesmos. Eles estavam um pouco se fudendo para esse livro. E ele lembra também, nesse momento, daquele seu aluno, aquele pau na brecha, o maluco que traiu ele. E com toda a sua raiva, o Prota fala que esses caras têm que capotar, e que nesse momento, ele ainda não está morto. E ele vai mandar todas as desculpas para o inferno, pois ele é o Mago Imperador, e também o Imperador Demoníaco. Então Prota coloca toda a sua vida e todo o resto do seu sangue para essa última tentativa, pois nas palavras dele, ele vai reaver o que era dele, e dessa forma, ele vai voltar e destruir tudo. Assim, o nosso garoto, ele injeta todo o sangue na pedra. E nesse momento, a pedra, ela começa a brilhar, e o Prota nem tá acreditando que ele conseguiu. O nosso garoto, ele pega essa pedra e dá aquele sorrisão, pois nesse momento, o nosso pescotapa, ele vai ativar essa pedra. Ele grita uma macumbinha aí, a pedra se envolve em sangue, e segundos depois, ela se espedaça, soltando uma aura roxa. Então essa aura, ela começa a entrar no nosso pescotapa. E olha a cara de felicidade quando o processo, ele tá completo. E agora o nosso Prota, ele tem 2 núcleos, o dele próprio e o do Baby Blood. E assim, ele começa a sentir essa sua nova vida, pois o nosso garoto, ele tem seu filho pescotapinha. E o brabo, ele acha interessante, pois o processo para ativar essa pedra foi bastante complicado. Mas para inserir o Baby Blood em seu corpo, ela foi bem fácil. E agora que o nosso Prota, ele tem esse pescotapa, ele já sabe qual arte marcial ele vai criar. Então no outro dia, assim quando o sol nasce, a porta se abre e lá fora tá o caboclo, e o bichinho tava dormindo, e ele ficou de guarda esperando o Prota sair. O caboclo pergunta para o Prota se ele já resolveu o que ele tinha que fazer, e fala para ele que veio um maluco avisar aonde a sua senhora está. Então o Prota agradece para o caboclo por ele ter esperado 10 dias vigiando a porta. O caboclo fala que não se incomoda muito e diz que só fez o que o Prota pediu, pois ele não queria ser incomodado. E o nosso pescotapa, ele só agradece pelo belo trabalho do caboclo. Então o caboclo fala que eles têm que se apressar logo, pois não pode deixar sua senhora esperando. Então o Prota pergunta para ele por que ele não perguntou o que ele estava fazendo lá dentro durante 10 dias. Então o caboclo fala que isso não é assunto dele, e com certeza ele vai dizer quando ele estiver pronto. Até lá ele não vai perguntar nada, e ele só fala para eles irem rápido logo, pois não quer deixar sua senhora esperando. E o Prota fica bastante surpreso ao ouvir isso, e ele dá até um sorrisinho, pois esse tipo de confiança ele nunca tinha experimentado. Então chegando na mansão da família Kai, o caboclo fala que essa é uma casa magnífica, e por causa disso, ela mereceu ser a primeira linhagem dessa cidade. Mas quando esses dois se aproximam, um certo guarda manda eles pararem, e o Prota já olha torto pra esse maluco, e esses dois perrapados perguntam quem são eles, e pergunta como eles ousam encostar perto dessa casa. O caboclo se apresenta e fala que ele é o guardião da família Lu, e a pessoa que está do lado dele é apenas um servo, é Zulfan. O caboclo fala que a senhorita é convidada nessa casa, mas o Prota ele não gostou nem um pouco de ser chamado de servo. Ele fica se perguntando quando foi que ele se tornou servo da família Lu. Então o caboclo se aproxima do Prota e fala que 8 dias atrás, um maluco aí dos Kai disse que ele era empregado doméstico da senhorita Lu. Então ele lembra o Prota que a senhorita Lu tinha apresentado eles à família, e o caboclo dá parabéns por isso. Mas o Prota ele não gostou nada, pois olha a cara desse maluco, mas ele não vai se importar muito com isso. E o que ele percebe que os guardas da família Kai são bastante hostis, e os malucos ficam zombando do cara desses dois, chamando eles de vigarista por se dizerem da família Lu. O caboclo nesse momento já se irrita e pergunta o que esses malucos estão dizendo. Só que não demora muito, o Prota puxa esse caboclo para dentro da mansão, e enquanto eles estão indo procurar sua senhora, o caboclo fica perguntando para o Prota porque ele o puxou. Só que o Prota não fala nada, e ele só fica pensando que a atitude de um chefe reflete na atitude de seus subordinados, e como eles foram tratados de forma ruim, a sua senhora deve estar do mesmo jeito, e ele pensa que a família Kai não seja mais um lugar de confiança. Então ele chega em um certo local, e aí o caboclo fica
fica zangado, pois foi esse local que botaram sua senhora. E ele fica se perguntando como a família Kai ousou tratar a senhorita Lu desse jeito. E o caboclo tá bastante irritado com isso. E ele quer meter um soco em todo mundo. E aí o Prota já fala para o caboclo que eles trataram a senhorita igual a um cachorro. E se ele não estiver acreditando, ele fala pro caboclo entrar e dar uma olhada. E quando ele entra, tá o pirralho lá sentado em uma cama e ele tá bastante deprimido. E o caboclo já chega gritando. E o pirralho nesse momento já sai em disparada. O caboclo pede desculpa por ele ter chegado atrasado, mas o Prota nem espera um minuto. E ele já pergunta onde está a irmã dele. O pirralho fala que a irmã dele foi procurar seu noivo, pois o chefe da família Kai pediu para que ela voltasse e cancelasse o casamento. O Prota, ele acha esse pedido uma merda, pois aceitar essa proposta é pedir por sua própria desgraça. Então ele segura o braço do pirralho e já puxa ele, e fala que é para ele levar até onde sua irmã. E ele pergunta como a família Kai ousa tirar sua liberdade. E não muito longe dali, tá uma galera. Tá a senhorita Lu, e ela tá olhando esses dois brincando. E a bichinha, ela tá zangada, mas ela mantém sua calma e chama o seu noivo. O maluco olha com essa cara de bosta e pergunta se ela não entendeu nada, pois ele disse claramente que de agora em diante, os dois não tem nadinha, pois agora nos olhos dele só tem essa piranha. E nesse momento, a piranha fala que o tempo já se passou e que o seu noivo não gosta mais dela e que agora ela é seu verdadeiro amor. E os dois ficam sorrindo. A senhorita Lu entra em desespero e fala que ela espera que ele reconsidere o cancelamento do casamento. E aí já começa a falar de família. É família pra cá, é família pra lá. O figurinha cai, ele fica irritado e diz que isso não é mais problema dele. Ele vira as costas e vai embora. A senhorita Lu tenta chamar a atenção dele e fala que os dois cresceram juntos. Mas o maluco nem dá bola pra isso mais. O figurinha, ele fica meio preocupado, mas a piranha que tá lá atrás já está com raiva. Então ela parte para cima da senhorita Lu e dá um tabefe nela, chama ela de vadia e manda ela ficar longe do figurante Kai, pois agora ele é dela. Ela já olha pro figurante Kai e diz que é melhor para ele ficar longe dela. E se ela vê o figurante Kai fazendo alguma coisa com a senhorita Lu, ele vai estar ferrado. O figurante Kai pede para ela se acalmar e diz que só existe ela no coração dele e que outras mulheres são apenas lixos aos seus olhos. É mentira! A senhorita Lu fica lá chorando por causa de sua família, que já está em ruína, e ela pergunta o que ela deve fazer, pois quem irá socorrer ela? Mas nesse momento, o nosso brabo aparece correndo e mete um tabefe em cada um desses dois figurantes. O figurante cai, ele cai, e a vadia fica lá perguntando quem é ele. O Prota já chega botando moral e chama eles dois de casalzinho de merda e pergunta como eles ousaram mexer com sua senhorita. Olha o coração de gado ativando de novo. Que nojo. O figurante cai lá no chão. Puta piada bosta, hein? Pelo amor. Ele pergunta quando esse garoto, que parecia até a mesma idade que ele, tem a velocidade maior que ele. E isso é inacreditável, pois esse carinha figurante e essa piranha, eles dois são considerados gênios. Só que eles não conseguiram reagir a tempo e o nosso brabo deu 2 tapas direto neles. Então ele se pergunta, quando foi que ele alcançou esse nível? Assim o Prota em pensamento fala que em sua vida passada ele viu todo tipo de sofrimento nesse mundo. Mas ele se pergunta como é que ele pode ficar angustiado por causa de uma garotinha que está sendo intimidada. E a resposta é simples: o seu coração de gado, ele foi ativado. Por isso ele se sente atraído por ela. E ele fica xingando esse corpo, pois acha uma merda esse coração de bosta. Então ele se aproxima da sua senhorita e enxuga a lágrima dela. Assim ele segura em seu ombro e fala para eles irem. Os dois paspalhos ficam lá olhando e em vez de deixar eles irem, a piranha manda eles pararem. Ela pergunta se ele acha que pode sair depois de dar uns tapas nela, mas o Prota tá pouco se importando com isso e ele vai sair assim mesmo. Mas a senhorita Lu, ela tinha que falar alguma coisa. Então ela pergunta o que essa piranha quer. Então a piranha fala que é muito fácil. É só eles se ajoelharem, reverenciar eles 3 vezes e só assim ela vai deixar eles irem. E quem tem que fazer isso principalmente é o nosso pescotapa. Todo dia tem uma merda. A senhorita Lu fala que ela tá pedindo demais. O figurante Kai fala pra ela não ficar envergonhada. E se ela não se ajoelhar, é pra ela nem pensar em sair. Então a piranha fala que ela está sozinha e já ameaça sua irmã, falando pra ela não deixar ele perder a vida. E a senhorita Lu já fica preocupada. Então o caboclo ele já se irrita e já quer espancar essa mulher. Com medo, a senhorita Lu fala que vai se ajoelhar. Os dois figurantes dão aquele sorrisinho de merda, mas olha o olhar do nosso garoto.
Então o Prota sai disparada e ele diz que alguém vai se ajoelhar, mas não vai ser ele. Então ele segura a cabeça desses dois e já lasca cada uma no chão. Pronto, eles se ajoelharam. A figurante piranha, ela já se levanta logo, pois ela é melhor que esse figurante Kai, e eles olham o nosso soberano de baixo. A figurante piranha, ela chama o nosso Prota de maldito e fala que se eles implorassem, ela não iria deixar eles irem embora. Ah não, aí ele extrapolou. E depois de falar isso, o Prota ele mete um chutão na cara do figurante Kai. E com esse chutão, ele atinge a figurante piranha. Então foi 2 por 1. O pessoal lá atrás, eles ficam surpresos, pois não imaginava que nosso Prota ele iria fazer isso. Então o Prota fala: você acha que quer que eu me ajoelhe para você? Você acha que merece essa honra? Não. Então nesse momento a galera se vira, pois alguém chegou e tá perguntando quem ousa incomodar a família Kai. E esse é o patriarca da família Kai, pai desse abestado Benki. E ele já fica feliz porque seu pai chegou. E o Prota, vendo esse maluco, acha interessante, pois ele não fica preocupado. Então o figurante Kai já aponta para o Prota e fala que ele que tá causando o problema. Então esses dois se encaram e o Prota já fala fundamento da camada 8. O maluco ele fica surpreso, pois não imaginava que alguém como ele conseguisse saber o seu nível de cultivação. Então ele fala para o garoto que ele tem bons olhos e pergunta quem é ele. Então o Prota fala: eu sou o mordomo da família Lu. O maluco se espanta, pois ele sabe que existia um mordomo assim, pois há muito tempo ele ouviu que a família Lu tinha recrutado um mordomo, mas não esperava que ele fosse tão jovem. E ele já acha nosso Prota misterioso. Ele fala que normalmente ele não iria irritar alguém desconhecido, só que infelizmente existe um poder por trás da família dele. Assim ele não precisa temer nada. A piranha, ela fala para o seu tio que ele deve punir esse empregado. O maluco Kai, ele fala para ela não se preocupar, pois ele está aqui agora. Então com raiva, ele já olha para a nossa garota e diz que ele foi gentil com ela e seu irmão e pergunta se ela veio para esse lugar só para incomodar a família dele. Mas nesse momento ele para, pois o nosso garoto fala que o chefe da família Kai parece que ele está envelhecendo, pois até está intimidando uma garotinha. Então ele fala: se tem alguma coisa para dizer, diga para mim. E o Prota fala para ele não fingir ser bondoso e que ele pode discutir e conversar, mas não se esquecer da questão do contrato de casamento. Então esse velhote fala que vai explicar apenas uma vez. Cada um de suas vidas está nas mãos dele. Ele diz que não vai tirar vantagem, mas vai dar 2 escolhas para ele: lutar ou morrer. O caboclo já fica irritado e fala que ele tem um nível de cultivação 8. A senhorita Lu implora para ele e pede desculpa, pois esse mordomo é apenas inocente e uma criança. Mas o Prota não tá ligando para isso. Ele dá aquele sorrisão e fala que não vai se conter e parte para cima desse velhote. Assim ele já dá um tapão na direção desse maluco. O velhote pergunta como ele ousa atacar ele e logo em seguida já usa um poderzinho para se defender. Ocorre uma explosão, o Prota se distancia e quando eles estão em certa distância, o velhote fala que é difícil para ele reunir o que dele e fala que esse garoto teve sorte. O Prota sorri e fala que nunca acreditou na sorte e que ele só acredita na força. E quando ele fala isso, o velhote entra em choque. E quando ele olha para sua mão, ela está sangrando. Então o Prota fala para ele olhar para o lado e olhar para o seu filho. E seu filho tá dando umas gorfadas. O velhote já fica preocupado e pergunta o que o Prota fez. Então ele fala para o ancião Kai e diz que vai falar só uma vez. E mexendo o dedo, ele fala que sempre pode tirar a vida de seu filho. E ele pode fazer isso a qualquer momento. Então ele manda esse velhote tomar bastante cuidado. E quando ele mexeu esse dedo, o filho do velhote, ele deu mais gorfada. E o velhote fica preocupado. E rapidamente, ele pede para o Prota parar, pois ele acredita nele. O Prota dá aquele sorrisinho e já chama sua galera e fala que eles vão embora. Mas antes deles saírem, ele dá um conselho para o líder da família Kai. E que se ele não se importar com esse aviso, o Prota vai acabar com ele. E o maluco ele sai sorrindo. E os 3 figurantes ficam olhando ele saindo. A piranha pergunta para o seu tio se está tudo bem deixarem eles ir. O velhote fala que no passado ele era lento e que ele não admitia a derrota e que agora ele deixou um tigre voltar para a montanha. Ele dá aquela olhada para a piranha e fala que se o Prota ele não for exterminado, ele vai ser um grande problema no futuro. Mas esse maluco não vai tocar no Prota. A piranha fica irritada e chama ele de covarde e diz que a família dela não tem medo de tocar nesse garoto. E a mulher tá com raiva e ela diz que como ele se atreveu a tocar no rosto dela, ela vai fazer ele sentir as consequências, pois ela é um dos membros das 7 famílias imperiais e ela vai acabar com o Prota.